Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. Então todos nós sabemos o que as pessoas querem dizer quando falam que aquele foi o seu momento ChatGPT. Eles estão se referindo ao enorme sucesso do lançamento do ChatGPT, que tomou o mundo de assalto em 2022, mas as coisas estão se movendo extremamente rápido no mundo da IA, e o ChatGPT já não é mais o principal modelo de linguagem. E Sam Altman parece estar mudando de opinião o tempo todo. E a OpenAI está queimando dinheiro em um ritmo extremamente rápido, sem gerar muitos lucros. Na verdade, as coisas não estão indo muito bem para a OpenAI e alguns já preveem que ela pode até falir no ano que vem. Enquanto Elon Musk Chai e sua IA parecem imparáveis. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então, se achávamos que o setor automotivo estava perdendo muito dinheiro fabricando veículos elétricos, isso não é nada comparado aos bilhões que a OpenAI está perdendo com seu negócio de IA. A OpenAI está queimando uma quantidade enorme de dinheiro, perdendo cerca de 12 bilhões de dólares em um único trimestre, com projeções de mais de 14 bilhões de dólares em perdas novamente em 2026, exigindo 143 bilhões de dólares para alcançar a lucratividade. Projetos paralelos como o aplicativo Sora, deles estão perdendo 15 milhões de dólares todos os dias. E, no geral, os compromissos chegam a trilhões em gastos com computação e infraestrutura, dinheiro que a OpenAI simplesmente não tem. Mas parece que a OpenAI está ficando meio desesperada e recorrendo ao que o próprio Sam Altman chamou de último recurso. Vejo os anúncios como o último recurso para nosso modelo de negócio. Eu faria isso se fosse a única maneira de dar acesso a todos no mundo a ótimos serviços, mas se pudermos encontrar algo que não faça isso, eu prefiro. As coisas realmente estão acontecendo rápido. Em outubro de 2024, os anúncios eram o nosso último recurso e, em janeiro de 2026, a OpenAI anunciou anúncios no ChatGPT. Então, isso indica que não há um caminho claro para a lucratividade sustentável da OpenAI, e agora eles estão recorrendo ao seu último recurso. Além disso, como a participação de mercado e o uso deles estavam caindo em 2022, só havia o ChatGPT como o grande modelo de linguagem público que podíamos usar. Mas o cenário está muito diferente hoje. Apenas 4 anos depois, o tráfego do ChatGPT caiu no último ano. A participação de mercado deles caiu cerca de 20% só no último ano e o uso deles, é claro, também diminuiu significativamente. Com a chegada de concorrentes como o Grok da Chai chinesa e o Gemini do Google, eles não só roubam participação de mercado, mas também grandes clientes. Como vemos tanto a Apple quanto a Salesforce mudando para outros modelos de IA, como o Gemini do Google, e até mesmo a Microsoft deixou sua parceria com a OpenAI para buscar autossuficiência em IA, o ChatGPT e a OpenAI estão perdendo a liderança, mesmo que Sam Altman tenha dito que era impossível competir com o ChatGPT da OpenAI em setembro de 2023. Olha, o jeito que isso funciona é o seguinte: nós vamos dizer que é totalmente impossível competir conosco no treinamento de modelos fundamentais. Você não deveria tentar, e o seu trabalho é tentar mesmo assim. E eu acredito nas duas coisas. Eu acho que é realmente sem esperança. Isso foi apenas alguns meses antes de Elon Musk sair, lançar seu primeiro modelo de linguagem em setembro de 2023. Chai não tinha nada para mostrar. Eles foram fundados em março de 2023, há apenas 3 anos, e seu primeiro modelo de linguagem foi lançado no final de 2023, e não era nada comparado ao ChatGPT. Mas como Elon já disse tantas vezes, o que importa é o ritmo da inovação. E nós pudemos ver que a Chai não estava brincando, e o ritmo deles era extremo.
Porque a Shay foi fundada em março de 2023 e em novembro de 2023 eles já tinham seu primeiro grande modelo de linguagem. Esse cronograma coloca a Shay como uma das empresas de IA que mais se movem rápido no mundo, indo da fundação ao primeiro grande modelo de linguagem em menos de 9 meses. E hoje, Grok frequentemente está classificado entre os melhores ou no topo em desempenho conversacional preferido pelos usuários, raciocínio, tarefas especializadas como matemática, programação e negociação em tempo real, simulações e certas áreas de nicho como engajamento e busca pela verdade. Embora nenhum modelo domine todas as categorias, é claro, hoje o Grok mostra forte liderança em arenas colaborativas e em matrizes inovadoras. E o ChatGPT está perdendo espaço. Então acho que não era tão impossível competir contra o ChatGPT, afinal de contas. Eles parecem ter dificuldades para manter o aprendizado exponencial do modelo de IA. A tese central é que as leis de escala da IA, ou seja, modelos grandes, mais dados e poder computacional, resultam em um desempenho melhor. Mas isso parece ter quebrado ou atingido um ponto de retorno decrescente para a OpenAI por volta do nível do ChatGPT. 4 modelos recentes mostram estagnação apesar de investimentos massivos. Então, o progresso exponencial não está garantido. E as técnicas atuais podem ter limites matemáticos inerentes, impedindo a criação de uma AGI verdadeira sem novas descobertas. Mas as coisas estão um pouco diferentes com o modelo de linguagem de IA do Elon Musk, o Grok, que continua melhorando regularmente. Mas a Xai também tem a vantagem de trabalhar em estreita colaboração com a Tesla, que possui experiência e eficiência com dados de IA do mundo real, combinada com o fluxo constante do X, com interação humana em tempo real e conhecimento. Então, não vemos uma estagnação nas capacidades do Grok, eles ainda estão progredindo de forma exponencial. E claro, a Shay mostrou ao mundo que eles podiam fazer coisas que os outros achavam impossíveis. Nem a Microsoft, nem o Google, nem a OpenAI conseguiram. Ninguém achava que construir um cluster coerente de 100 mil GPUs era possível, mas a Xai não só construiu um cluster coerente de 100 mil GPUs, como também fez isso 20 vezes mais rápido do que qualquer outro sabia como fazer. E ninguém alcançou esse feito até hoje. Então ninguém na corrida da IA consegue competir com a Shay na construção de clusters de GPU. Até o CEO da NVIDIA disse que isso era algo que só Elon Musk conseguiria fazer. Primeiramente, reconhecimento do mérito onde ele é devido, desde o momento do conceito até um data center pronto para a NVIDIA. Ter nosso equipamento preparado lá até o momento em que o ligamos, conectamos tudo e ele fez seu primeiro treinamento. Certo, então essa primeira parte, simplesmente construir uma fábrica enorme, com refrigeração líquida, energizada, licenciada em tão pouco tempo. Quero dizer, isso é algo sobre-humano. Até onde sei, só há uma pessoa no mundo capaz de fazer isso. Quero dizer, Elon é único em sua compreensão de engenharia e construção e de grandes sistemas e mobilização de recursos. Incrível, sim, é simplesmente inacreditável. E desde o momento em que decidimos ir, o planejamento com nossa equipe de engenharia, nossa equipe de redes, nossa equipe de infraestrutura, equipe de computação, equipe de software, toda a preparação, antecipação, depois toda a infraestrutura, toda a logística e a quantidade de tecnologia e equipamentos que chegaram naquele dia, NVIDIA, a infraestrutura da NVIDIA e a infraestrutura de computação e toda essa tecnologia para treinamento. 19 dias aguente firme, você não vai querer perder. Alguém dormiu? 24 horas por dia, 7 dias, semana? Sem dúvida ninguém dormiu, mas antes de tudo, 19 dias é incrível, mas também é bom dar um passo atrás e perguntar, você sabe quantos dias são? 19 dias? Isso são algumas semanas e a quantidade de tecnologia, se você visse, é inacreditável. Toda a fiação e a rede dos equipamentos da NVIDIA é muito diferente de conectar data centers em hiperescala.
A quantidade de fios que vai em um nó, a parte de trás de um computador é só fios. E só conseguir integrar essa montanha de tecnologia e todo o software é incrível. Então, eu acho que o Elon e a equipe X fizeram um ótimo trabalho e sou muito grato por isso. Ele reconhece o trabalho de engenharia que fizemos com ele, o planejamento e todas essas coisas. Mas o que eles conseguiram é único, nunca foi feito antes. Só para colocar em perspectiva, 100.000 GPUs, isso é facilmente o supercomputador mais rápido do planeta, isso é um único cluster. Um supercomputador que você construiria normalmente levaria 3 anos para planejar. Certo? E então eles entregam o equipamento e leva 1 ano para colocar tudo para funcionar. Sim. Estamos falando de 19 dias. E agora, Elon Musk quer construir centros de dados no espaço porque ele acha que será a escolha mais lógica e barata dentro de alguns anos. E o mesmo aconteceu com Sam Altman, mas ele mudou de ideia. Então, assim como a OpenAI fez uma reviravolta de 180 graus ao passar de uma organização sem fins lucrativos para uma organização com fins lucrativos, Sam Altman também fez uma reviravolta de 180 graus sobre colocar centros de dados de IA no espaço, porque se voltarmos apenas para dezembro de 2025, ele achava que era uma ótima ideia. Ele chegou a falar publicamente sobre a possibilidade de criar uma empresa de foguetes para competir com a SpaceX e sobre o potencial de desenvolver centros de dados no espaço. Aparentemente, Altman entrou em contato com pelo menos um fabricante de foguetes, a Stoke Space, no verão de 2025, e a discussão ganhou força no outono de 2025, segundo pessoas familiarizadas com as conversas. Entre as propostas estava a de que a OpenAI fizesse uma série de investimentos em ações na empresa e acabasse ficando com a participação majoritária. Mas agora, aqui em janeiro de 2026, apenas cerca de um mês depois, Sam de repente acha isso. Centros de dados de IA no espaço são ridículos. Colocar centros de dados no espaço é ridículo. Então, parece que Sam está desistindo de toda a ideia de centros de dados no espaço, provavelmente porque ele não tem uma empresa de foguetes que possa colocá-los no espaço de forma acessível. Mas sim, eu concordo com ele que isso não será uma contribuição significativa para o fluxo de dados de IA nos próximos 5 anos, ou seja, nesta década. Como Elon também disse, provavelmente isso vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos no futuro, quando centros de dados no espaço seriam a escolha lógica. Por causa do preço, então estamos falando sobre o final desta década, então sim, provavelmente não será uma quantidade significativa antes da próxima década, com certeza, mas se você não estiver planejando para isso nesta década e começar a construir em direção a esse futuro, você não fará parte desse futuro. Quando isso decolar e começar a lançá-los até o final desta década, e em grande quantidade no início da próxima década. E então, de repente, Shai será a empresa que está construindo centros de dados de IA no espaço, salvando os recursos do nosso planeta. A OpenAI vai construir mais centros de dados na Terra, usando os recursos da Terra e mais energia. Não acho que isso vai torná-los mais populares, mas de qualquer forma, já estamos vendo que o modelo da OpenAI não está mais aprendendo de forma exponencial, mas está meio que desacelerando em seu progresso, mesmo que eles estejam aumentando a computação de forma insana. Mas estamos vendo que Elon Musk sai croque, ainda está aprendendo exponencialmente e ficando melhor em praticamente todas as tarefas rapidamente e está liderando muitos rankings. E K-Rock também tem acesso ao X, onde basicamente todas as notícias do planeta aparecem primeiro. Portanto, está completamente atualizado sobre tudo. E não apenas de uma manchete ou de um artigo de uma fonte de notícias, mas do que as pessoas estão dizendo sobre o assunto. Então ele está recebendo os dois lados da história. Mas isso também significa que K-Rock nunca ficará sem dados, já que recebe novos dados frescos de humanos a cada minuto. Praça Digital Times Square no X. Então eles nunca vão ficar sem dados, e porque já estão trabalhando para conseguir centros de dados no espaço. Eles nunca vão ficar sem energia, porque tudo será alimentado pelo Sol. E eles nunca vão ficar sem poder de computação, já que podem escalar infinitamente no espaço. E eu não acho que Shai vai ficar sem dinheiro tão cedo, como vemos com a OpenAI.
Eles fecharam uma rodada de captação de 20 bilhões de dólares e agora também integram o grupo do Elon. A SpaceX começa a lucrar de fato com o Starlink e serviços de lançamento, pois oferecem o acesso mais barato ao espaço. Mas a SpaceX está gerando cerca de 12 bilhões de dólares em receita por ano só com o negócio do Starlink. E esse negócio está crescendo com cerca de 20 mil novos clientes todos os dias, e eles já têm mais de 10 milhões de clientes atualmente. E além disso, eles estão falando sobre abrir o capital. Se isso acontecer, a SpaceX, com a Shai, pode valer cerca de 1,3 trilhão de dólares e levantar talvez mais 50 bilhões de dólares em dinheiro. Além disso, se fecharem parceria com a Tesla, a empresa pode valer 3 trilhões de dólares e arrecadar ainda mais recursos. E vai se tornar o maior movimento do mundo com o X. Transmissão de dados ao vivo da interação humana e conhecimento XAI na construção de data centers mais rápido do que qualquer um sabe fazer, com acesso ao espaço através da SpaceX e sua experiência em construir satélites. E o fluxo de dados de IA do mundo real da Tesla, vindo dos seus 9 milhões de carros, coletando dados todos os dias. E o conhecimento deles em criar sistemas com dados reais, além da expertise da Tesla em energia solar e armazenamento. Essa possível nova empresa parece que seria imparável. Então a OpenAI acendeu o pavio em 2022, mas a XAI está simplesmente correndo mais rápido, mais leve e sem toda aquela bagagem. E parece estar pensando maior e mais longe no futuro do que qualquer outra pessoa. E com a velocidade que a OpenAI está queimando dinheiro, é muito provável que eles simplesmente fiquem sem dinheiro e entrem em falência até o final de 2027. Porque eles já não parecem mais a aposta segura em IA. Como tanto a Apple quanto a Microsoft estão se afastando do ChatGPT, a Nvidia está segurando os investimentos na OpenAI. E a concorrência está vindo de todos os lados, não só do Google, Microsoft e Xai. Então, se eles conseguirem, podem virar o jogo e encontrar uma maneira de ganhar dinheiro de verdade. Porque como eles já começaram a usar seu último recurso, como o próprio Sam Altman chamou, a queda deles parece simplesmente inevitável. A OpenAI foi fundada por Elon Musk em 2015 para ser de código aberto e sem fins lucrativos, tentando tornar o desenvolvimento da IA seguro. Mas um possível desfecho aqui pode ser que Elon Musk seja, na verdade, quem vai acabar com a OpenAI, simplesmente superando a empresa em inovação. Porque, como todos sabemos, o que realmente importa é o ritmo da inovação. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.